Não, poder destrutivo ou então de ataque sozinhos não vencem batalhas. O choro é livre, mas existem sim várias outras coisas que facilmente fazem um personagem mais fraco ou que não destrói tanta coisa vencer alguém teoricamente mais forte. Eu sei que você já viu algum personagem e depois de descobrir os poderes dele pensou, não tem como vencer esse cara. Nesse vídeo a gente vai falar sobre esse tipo de personagem. Personagens com poderes extremamente poderosos ou então difíceis de serem derrotados. A gente vai listar alguns desses personagens, alguns desses poderes, vai falar sobre por que eles são tão difíceis de se enfrentar e como que a gente analisa isso. Agora já indo pro vídeo, pra quem não sabe ou não é acostumado com esse tipo de tópico, esse tipo de habilidade costuma ser chamado de hacks. Dependendo de onde você procurar, você vai encontrar sentidos ou então interpretações diferentes, mas isso daí é um termo que foi puramente inventado por pessoas que gostam de analisar essa questão de combates. E de forma geral, quando a gente fala de hacks, a gente tá falando de algum poder que é muito apelão, é muito difícil de ser vencido, que pode dar alguma vantagem contra um oponente que tenha muito mais poder bruto, mas algumas pessoas também usam isso simplesmente para se referir a variedade de poderes. Mas só pra deixar claro, esse vídeo não é sobre wiki de batalha, sistema de tier, nem nada do gênero. Eu não gosto dessas wikis. Porém, a maior parte das pessoas conhece esse tipo de coisa por esse nome, e apesar de eu não gostar das wikis, o termo serve muito bem para se referir a esse tipo de coisa. Dito isso, bora entender por que essas habilidades ou esses hacks são tão difíceis de serem derrotados. A real é que não existe de fato uma classificação, um padrão, alguma coisa assim. Se você procurar pela internet, você vai encontrar sites que fizeram isso, mas nada é oficial. O que nós temos são simplesmente que em cada obra os autores colocam alguns personagens que têm habilidades muito apelonas, difíceis de serem vencidas. Então não tem como a gente pegar toda uma categoria e usar um só exemplo para conseguir demonstrar isso. Mas eu acredito que a forma mais simples e direta de demonstrar por que habilidades especiais vencem poder bruto é com a seguinte situação. Imagine que você tem super força, mas é só isso mesmo, você só é extremamente forte. Você se envolve numa briga na escola de super-heróis ou algo do gênero que você faz parte, e por acaso, no meio da briga, você descobre que a pessoa com quem você decidiu brigar tem dois poderes. Número 1, ele consegue ficar intangível, significa que você não vai conseguir tocar nele. Número 2, ele consegue invadir a sua mente. Parecido com algumas habilidades do Caçador de Marte. Provavelmente a essa altura você já entendeu que ter entrado numa briga com essa pessoa foi uma decisão horrível. Simplesmente porque se ele fica intangível, não importa se você é muito mais forte, você não vai conseguir acertar ele. E se ele invade a sua mente, ele pode fazer você ter pesadelos ou então começar a delirar ou até mesmo fazer você ter um ataque e simplesmente desmaiar ou não conseguir mais continuar lutando porque ele atacou a sua mente. Ele não precisou levantar um único dedo, simplesmente porque ele tem habilidades muito especiais, muito diferentes das suas, e que nesse caso dão uma vantagem enorme pra ele. E claro, isso foi só uma situação, mas dependendo da habilidade especial de um personagem ou do hacks dele, se você quiser chamar assim, isso vai se aplicar em várias outras. Claro, isso vai mudar em cada situação, mas a gente vai falar sobre como analisar isso mais pra frente do vídeo, relaxa. Agora bora tentar classificar esses hacks em algumas categorias para ficar um pouco mais fácil para visualizar. Como eu falei, não existe nenhuma classificação oficial. Se você pesquisar, você vai encontrar várias classificações diferentes nessas wikis. Aqui eu simplesmente vou fazer uma classificação geral. Em primeiro lugar, bora falar de hacks ou habilidades defensivas, basicamente para se defender ou então para garantir que o personagem vai continuar vivo, vai continuar lutando, algo do gênero. Em primeiro lugar, bora falar do que é um dos mais famosos, o Mugen do Satoru Gojo. O Mugen, ou infinito, distorce o espaço ao redor do Gojo. E para ser bem objetivo, essa distorção espacial faz aquele espaço parecer ser muito maior do que ele é. Com isso, mesmo que algo ou alguém tente se aproximar do Gojo, nunca vai de fato alcançar, porque é como se essa pessoa estivesse ficando mais lenta. Então percebe que mesmo que o oponente seja muito mais forte que o Gojo, um soco comum ou alguma coisa assim, teoricamente não vai acertar, mesmo esse cara sendo mais poderoso que o Gojo, simplesmente porque ele tem uma habilidade que teoricamente deixa ele intocável. Outro exemplo de uma habilidade defensiva ou então de sobrevivência é a intangibilidade que eu já citei aqui, mas se você quiser pegar outra, a gente também tem, por exemplo, a regeneração do Majin Buu. Todo mundo que viu Dragon Ball Z sabe que o Majin Buu praticamente não morria, não importa se explodiam ou rasgavam ele. Ou seja, é mais um caso em que mesmo que você tenha o mesmo nível de poder do Majin Buu, ou até seja um pouco mais forte, isso não significa que você vai ganhar dele. Outro exemplo seria o Gold Experience Requiem, do Giorno Giovanna de Jojo. Todo ataque que for direcionado ao Giorno vai voltar pro zero, e com esse retorno ao zero fica teoricamente impossível atacar ele, porque no momento em que o oponente decide atacar o Giorno, ele fica travado nesse retorno a zero. Como eu falei, todas essas habilidades ou hacks se resumem a: não importa se você é mais poderoso do que o usuário dela, você não vai conseguir derrubar ele, nocautear ele ou sequer acertar. Mas agora bora falar de alguns hacks ofensivos. Bom, e aproveitando que a gente já falou do Gojo, eu acho que vale destacar a expansão de domínio dele, o vazio mensurável. Basicamente, o domínio do Gojo joga uma onda sem fim de informações diretamente no cérebro do oponente. Com isso, ele fica paralisado porque a mente dele não consegue processar aquilo tudo. E daí, teoricamente, o Gojo teria todas as oportunidades, já que o oponente não conseguiria fazer nada e a mente dele simplesmente não ia funcionar.
Só isso, na verdade, já é uma vitória. Esse é um tipo de habilidade que inutiliza o oponente, ele não consegue mais lutar depois disso, mas a gente tem outros exemplos que causam dano, por assim dizer. De novo, na série Jojo, nós temos um stand chamado The Hand. O The Hand basicamente consegue apagar qualquer coisa que a mão direita dele toque com um movimento de agarrar ou então de um tapa. E com apagar qualquer coisa, ele também apaga o espaço. Então ele não é muito forte fisicamente ou algo assim do gênero, mas com essa habilidade ele não precisa ser, ele simplesmente ignora esses fatores. Mas além de habilidades que inutilizam o oponente, como a expansão do Gojo ou uma telepatia do Caçador de Marte, e habilidades que ignoram resistência ou algo assim do gênero, a gente também tem algumas habilidades que simplesmente são úteis por enfraquecerem o oponente ou algo assim do gênero. Por exemplo, o Ren do anime Hunter x Hunter, que como a gente vê na série, aumenta ou então solta, libera em maior quantidade a aura, que seria a energia do usuário. Como a gente vê lá, se for usado com alguma intenção hostil, ele pode causar vários efeitos negativos em outras pessoas, já que caso alguém não saiba se defender desse Ren, ele pode ficar paralisado, se sentir mal, ou pode até mesmo vir a morrer. Ou seja, quando a gente fala de hacks ou habilidades especiais ofensivas, a gente tá falando de habilidades que inutilizam o oponente, habilidades que ignoram a defesa, habilidades que simplesmente apagam o oponente, habilidades que fazem mal pra ele ou atrapalham ele em qualquer aspecto que seja. E claro, vários outros tipos de coisa, que eu só tô citando alguns exemplos. Galera, se vocês estão gostando desse vídeo, já deixem um like pra apoiar aqui o canal, se inscrevam pra receber mais vídeos como esse no futuro. Esse quadro aqui é o Combateologia Teórica, onde a gente analisa poderes, combate, relações entre poderes, esse tipo de coisa de uma forma mais lógica, prestando atenção em detalhes e tentando encontrar formas bem precisas de fazer essas análises. Mas sem briga, porque aqui o objetivo é simplesmente se divertir e não sair brigando com os outros na internet. E eu vou deixar aqui embaixo um comentário fixado onde vocês vão poder responder ele com ideias ou sugestões para próximos vídeos de Combateologia Teórica. Agora voltando pro tema, bora falar de hacks ou habilidades versáteis. Indo direto ao tema, basicamente esse daqui não vai necessariamente atacar ou fazer mal ao oponente e nem te defender dele, necessariamente. É só uma grande mão na roda. Por exemplo, personagens que conseguem abrir portais ou então parar o tempo. Personagens que conseguem manipular coisas como tecnologia, elementos, personagens que conseguem criar ilusões, esse tipo de coisa. Poderes mais versáteis não necessariamente vão atacar ou defender, mas podem ser usados para vários propósitos. Claro que a gente também fala daqueles personagens que têm, por exemplo, manipulação da realidade, manipulação da matéria e essas coisas, e isso daí pode ser usado para atacar e de uma forma muito mais bruta ainda. Bom, até agora a gente já citou vários desses hacks ou dessas habilidades especiais, eu tenho certeza que você já entendeu por que eles são tão apelões, mas agora a questão que fica é como a gente analisa isso. Se você quer, por exemplo, imaginar uma luta entre dois personagens junto do seu amigo e um desses personagens tem um hack, uma habilidade especial muito roubado, só por isso ele vai automaticamente ganhar? Não necessariamente, tem algumas formas da gente analisar isso. Como eu falei, quando a gente fala desses hacks, não existe um padrão ou então uma categoria ou regras fixas e oficiais. Existem esses padrões ou regras criados por sites de batalha, só que isso não é nada oficial. Então a forma mais precisa de se analisar isso é caso por caso. Basicamente, qual é a habilidade do personagem? Por exemplo, digamos aqui que é um personagem que se regenera. Quais são os benefícios disso? Bom, basicamente, toda vez que ele tomar dano, ele vai poder se regenerar. Só que isso vai garantir a vitória dele? Não. Por quê? Porque o outro personagem pode muito bem imobilizar ele ou destruir ele por completo, várias coisas do gênero. A questão é, o outro personagem que você está analisando consegue fazer isso? Não tem muito segredo mesmo. Eu acredito que a forma mais precisa é pegar cada caso individualmente, não tentar generalizar isso, até porque isso é algo muito abstrato. Em cada caso individual, a gente analisa as forças, as fraquezas, os atributos como força, velocidade, resistência e todas as habilidades dos dois personagens ou demais, analisa como cada coisa vai interagir, o que um pode fazer contra o outro, e aí a gente descobre, afinal, o hacks vai fazer ele ganhar ou não. Como eu já falei em outros vídeos aqui dessa série, é sempre bom fazer uma análise individualizada, não dá pra generalizar as coisas. Quer dizer, você até pode, só que isso geralmente tende ao erro. Mas claro, isso aqui tudo é só a minha opinião. Como eu falei, isso daqui não é regra, também não é pra causar briga, até porque não é nada sério. Isso daqui é só uma brincadeira, é como se fosse um jogo, da mesma forma que um jogo de baralho não tem motivo pra se irritar. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tiver alguma sugestão, deixa aqui no comentário fixado. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.